Muito bem, iniciando oficialmente mais um episódio, o episódio número 15 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira às 21 horas e 5 minutos, em que a gente enfrenta o desafio de analisar e resolver 2.997 questões. Estamos longe, mas estamos remando. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, acione o sininho para você sempre ser notificado quando eu iniciar alguma live aqui pelo canal. Compartilhe esses conteúdos com amigos, inimigos, concorrentes e segue o jogo. Vamos lá, a gente vai agora para a questão número 123. A próxima questão que nós temos a fazer aí é a questão 123. O enunciado da questão diz o seguinte: com relação à competência no âmbito do processo administrativo, é correto afirmar que não pode ser objeto de delegação. Então, o que não pode ser objeto de delegação? Julgamento de procedimento administrativo homologado. Julgamento de procedimento administrativo homologado. Não, isso aqui não está na lei. As matérias de competência concorrente de órgão ou autoridade. Isso também não está na lei. A decisão de recurso administrativo. Esse é o gabarito. A edição de atos complexos compostos não está lá. A edição de atos ilícitos também não está. Aqui, gente, é o velho e bom Norex. Estão lembrados? Coloca aí, é o artigo 13. Então, nós estamos falando do artigo, coloca aí, artigo 13 da Lei 9784/99. Quais são as competências que não podem ser delegadas, competências administrativas? A competência para editar atos normativos, chamada competência normativa, competência para analisar e julgar, decidir recurso administrativo, chamada competência recursal, competência para julgar recursos administrativos, e a competência em matéria ou sobre matéria exclusiva. Eis aí as três competências que literalmente não podem ser delegadas. Então, artigo 13 da Lei 9784/99 explicitamente diz que competência sobre matéria normativa, competência normativa, competência para editar atos regulamentares normativos, a competência para decidir, para julgar recursos administrativos e a competência sobre matérias exclusivas, que a lei diga que são exclusivas, elas são indelegáveis. Portanto, nosso gabarito aí, de fato, é letra C. Esse artigo 13 aqui, da Lei 9784/99, é figurinha carimbada em concursos públicos que cobre processo administrativo, ou o mesmo que dizer, Lei 9784/99. Fique atento a esse dispositivo para você não ser pego de surpresa e não ser traído pela memória. Questão número 124. Questão 124, enunciado diz o seguinte: no tocante aos poderes administrativos, é correto afirmar que... Então, o que se pode afirmar em matéria de poderes? O poder hierárquico se origina da relação de subordinação que há entre órgãos e agentes da administração, até aí está correto, existindo um poder de comando dos agentes superiores e o dever de obediência dos subordinados. Perfeito. Melhor definição de poder hierárquico, melhor contextualização de poder hierárquico não poderia haver. O poder hierárquico é uma decorrência da relação de subordinação entre superiores e subordinados, que pode ser uma relação entre órgãos superiores e subordinados, ou uma relação entre autoridades superiores e subordinadas, em que os superiores têm o poder de emitir comandos, dar ordens, e os subordinados têm o dever de obediência. Claro, só não estão obrigados a obedecer às ordens manifestamente legais. Mas, caso contrário, não pode se recusar a cumprir ordens lícitas e legais. Para confirmar o gabarito, a letra B diz o seguinte: o poder disciplinar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Não. O examinador colocou poder disciplinar e definiu como se fosse poder regulamentar, poder normativo. Então está errado. Não era para ser poder disciplinar, era para ser poder normativo regulamentar.
Letra C, não existem, uma vez que a relação da administração com os administrados não deve se pautar no poder, mas sim uma relação de igualdade. Não. O princípio basilar, o princípio fundamental que rege as relações entre a administração pública e os particulares é o princípio da supremacia. E é justamente do princípio da supremacia, desse princípio basilar, que decorrem os poderes administrativos. Poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder vinculado discricionário, poder regulamentar. Então, isso de que não existem poderes, está errado, letra C. Letra D, o poder regulamentar trata da relação interna em que a administração apura infrações administrativas e aplica sanções. Não, aqui era para ser poder disciplinar. Essa definição que foi colocada aí é poder disciplinar. Por isso, letra D realmente está errada. E a letra E diz: o poder de polícia é aquele conferido às Forças Armadas para controlar o direito de ir e vir dos cidadãos. Olha, o poder que é dado às Forças Armadas para controlar o poder de ir e vir absolutamente não é poder de polícia. Anota uma coisa: o poder de polícia nunca pode restringir o direito de ir e vir da pessoa, ela nunca incide no corpo da pessoa. Em outras palavras, o poder de polícia nunca pode incidir sobre a pessoa, nunca pode resultar em prisão de nenhum tipo. Então, poder de polícia administrativa jamais pode cercear a liberdade de locomoção. Por isso, letra E está errado também. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vai fazer uma prova de concurso, a disciplina de direito administrativo está presente, vai ter poderes. 99% das vezes, 99,9% das vezes vai ter poderes. E você compreender o conceito de cada um desses poderes, dos 6 poderes, e as suas características é indispensável para você acertar questões desse tipo e de outras bancas, mas basicamente desse tipo. Então, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder vinculado, poder discricionário. Vamos para a questão 125 agora. Questão 125. O que nos diz a questão 125? O enunciado diz: fazem parte da administração pública direta. Então, aqui é uma clássica questão sobre estrutura administrativa do Estado e quer saber se você conhece os detalhes da diferença entre administração direta e administração indireta. Também pode ser chamada de administração centralizada ou administração descentralizada. Então, vamos lá. Ele diz que fazem parte da administração direta. Fundações públicas? Não. Fundação pública necessariamente é uma entidade da administração direta. Os órgãos públicos? Perfeito. Órgãos públicos integram a estrutura da administração direta, os ministérios, departamentos, presidência da República, Câmara, Senado, tribunais. Sociedade e economia mista, não. Sociedade e economia mista é sempre a entidade da administração indireta. Empresas públicas, não. Autarquias, não. Então, esta entidade, essa aqui e essa aqui são pessoas jurídicas administrativas da administração indireta. Da administração indireta. Então, questão 125, letra B, sem dúvida nenhuma. A administração direta ela é composta pelos órgãos e seus agentes, nos 3 poderes, isso no executivo, no legislativo e no poder judiciário. Prosseguindo, questão 126, vamos lá. Questão 126, o enunciado diz: são elementos do ato administrativo necessários para a sua validade. É bom você lembrar que na sua prova ele pode falar elementos ou também falar requisitos de validade. Antes de começar, eu quero te dizer o seguinte: 110% dos atos administrativos,
ou seja, absolutamente todo e qualquer ato administrativo, só será válido se, ao ser praticado, ele observar 5 elementos. A competência, vamos colocar lá, a competência, está aí, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Vocês chamam de confie for mob. Beleza? Tranquilo. Então, mesmo que se trate de ato discricionário, mesmo que a sua prova de concurso fale ato discricionário, esse ato, para ser válido, ele tem que observar 5 elementos. Não me venha com essa história de que ato discricionário só tem 2 elementos, motivo e objeto. Não. Para todo ato tem de ter um agente competente para praticá-lo, para todo ato tem uma finalidade de interesse público a ser alcançada, para todo ato tem uma forma prevista em lei pela qual ele será praticado, tem um motivo e um objeto. Então, feito isso, imperatividade. Não, imperatividade não é elemento, é atributo. Presunção de legitimidade não é elemento, é atributo. Autoexecutoriedade. A letra A falou de atributos, que nada tem a ver com elementos ou requisitos de validade. Letra A não pode ser. Letra B, legitimidade, atributo, vinculação, discricionalidade. Isso não são os elementos. A letra C, generalidade, eficácia, execuibilidade, validação, nada a ver com elementos. Letra D, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. É a letra D. A letra L diz capacidade, formalismo, também não é. Simples. É esse tipo de tema, de temática, que são os elementos ou requisitos de validade, isso é praticamente impossível você ser aprovado em concurso público antes de se deparar muitas vezes com esse tema em muitas questões. Há uma altíssima probabilidade, mais de 90%, de você encontrar esta temática, ou seja, o elementos ou requisitos de validade do ato, de alguma maneira cobrado lá na sua prova, inclusive do concurso que você vai ser aprovado. Então, se prepare para tanto. Prepare para tanto. Prosseguindo, questão 127. Questão 127. A questão 127 diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio de. Então, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios obedecerá ao princípio de legalismo, não tem esse princípio. Pessoalidade, não tem. Eficácia, não tem. É eficiência. Objetividade, não moralidade. Essa questão é uma daquelas que entram na categoria das facílimas, você vai encontrar em prova assim também. Eu chamo de questão do padrão vestibular do UniCeub. Eu não estou falando para criticar, porque eu fiz esse vestibular, a Fabíola deve estar aí também, fez vestibular, pode confirmar também, que era assim, chama padrão vestibular do CEUB, e as pessoas reprovavam. Não significa que o curso de Direito não era muito bom, não é isso. É que o vestibular não era dificultado, porque como a mensalidade era cara, entendeu? Normal, eu não sei se ele dava uma facilitada, falou, cara, já vai pagar uma mensalidade tão cara, né? Ainda bem que eu estudei com crédito estudantil, senão eu estava ferrado. Tive que pagar depois, me ferrei do mesmo jeito. Paguei as prestações, fiquei pagando, recebi lá uma bíblia de prestações para pagar o financiamento estudantil. Fiquei pagando até a volta de Cristo, mas crédito. Beleza. Então, tranquilo isso aí. Isso aqui é uma questão que está onde? Artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Facílimo demais. Bacana. Eu sempre, quando eu vejo uma questão como essa, eu sempre gosto de dizer o seguinte: não seja o candidato paranoico, candidato ou candidata paranoicos. Por quê? É aquele candidato que acha que 100% das questões serão uma armadilha mortal que vai arrancá-la a cabeça do candidato. Não. Você vai encontrar, eu volto a dizer, entre 30% e 40% de questões facílimas. Teletubbies. Eu chamo de questões teletubbies. E não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Fala, não, deve ter alguma coisa, algum segredo. Aí acaba errando.
Tem gente que ainda tão paranoico que ele vai falar assim, olha, eu vou deixar errado, vou deixar em branco até, porque tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. Calma, 40% das questões são fáceis mesmo. Questão 128. A questão 128 diz o seguinte: lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabelece que, para a habilitação das licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente, além da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, documentação relativa a... Vou te dar uma dica. Anota aí no seu rascunho. Os requisitos de habilitação numa licitação continuam os mesmos na nova lei? É a primeira pesquisa. Porque você tem alguma dúvida de que esta temática vai se repetir na vigência da nova lei? É óbvio que vai. Ele vai querer saber se você se atualizou. A nova lei não trata desse tema, trata da mesma forma, de forma idêntica, ou trouxe alguma novidade? Já pode colocar aí. Se fosse eu, como que eu faria para estudar? Eu pegaria as questões antigas, esqueceria o gabarito. Como que eu faria? Essa dica vale a aula de hoje. Como que eu faria? Eu pegaria as questões de licitações e contratos, analisaria as questões, como eu já ensinei aqui por muitas aulas, dá fazer o raio-x, e faria a seguinte pergunta. Aqui está tratando dos requisitos para a habilitação. Eu faria a seguinte pergunta. Na nova lei, existe habilitação? Em que momento é feita a habilitação? Mais uma pergunta. Terceiro, quais são os requisitos da habilitação na nova lei? E assim eu montaria o meu resumo da nova lei, com base em questões desatualizadas, mas que a temática vai se repetir. Vai se repetir. Ou você acha que quando mudou o Código Civil, como é que eu estudava? Quando mudou a lei de falências, como é que eu fiz para estudar? Quando mudou o Código de Processo Civil, como é que eu fazia para estudar? Eu pegava as questões antigas e me perguntava como é que isso agora está? Como é que é a intervenção de terceiro no novo Código de Processo Civil? Coloca para mim nos comentários o que você achou dessa dica. Então, as questões que estão nos bancos de dados, sobre 8666, 10520, elas não são inúteis. Se você aplicar a sistemática do raio-x da questão para ler as questões, transformar em questionamentos, esquecer o gabarito e ir pesquisar na nova lei, você vai saltar na frente de muita gente que quer começar lendo a lei. Não vai ser tão produtivo, porque tenha certeza, eu te garanto isso, as mesmas temáticas que estão cobradas aqui vão ser cobradas lá, acrescentando as novidades do que tem lá e não tem aqui. Mas muita coisa que está aqui, ou seja, como é que se faz julgamento? Tem julgamento lá também. Agora, ele vai querer saber as diferenças. Então, o julgamento, a habilitação, as propostas, o sistema de pregão, o cadastramento, esses detalhes vão estar lá na nova lei também. Eu já vi o projeto, a redação final, já dei uma olhada nisso aí. Entende? Então, você pode utilizar. Pega essa dica, pega essa visão que vai te ajudar a acelerar. E aí, o que sobrar de novidade, que não tem nada a ver com aquilo lá, aí fica muito pouco, você vai enxertando no seu material de revisão. Esta é a forma de estudar a partir de questões quando você tem uma lei toda nova. Por quê? Porque as temáticas continuam. O que muda é o disciplinamento da temática. Mas a temática, julgamento, princípios, finalidades, forma de contratação, prorrogação do contrato, garantia, tudo isso vai estar lá. Ou de forma idêntica, ou de forma completamente diferente, ou de forma mesclada, alguma parte idêntica, alguma parte nova. Pegue esse detalhe, fica essa dica. Então, vamos lá. Beleza. A Mônica está dizendo que a imagem está bem ilegível. A imagem está ilegível porque a internet está um cocôzinho hoje. Mas vamos ver se melhora.
Vão me manter informado sobre a qualidade da internet. Peço desculpas. A gente tem duas opções. Vai na raça do jeito que está agora ou encerra por aqui. Vamos tentar ir na raça? Não der, a gente faz tudo de novo. Vamos lá. Letra A, então a questão 128, letra A diz... vai ter que apresentar documentação relativa a quê? Certidão negativa da Receita Federal, está correto? Certidão de falência e concordata, isso aqui não está. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício. Não é isso aqui. Letra B. Vai ter que fazer a habilitação jurídica, vai ter que fazer a qualificação técnica, vai ter que fazer a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista. Professor, quais são os aspectos que serão verificados na fase da habilitação? Na atual lei, na 8666, que ainda vai continuar sendo cobrada durante um período, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. O que você faz de pergunta? Quais são os aspectos verificados na nova lei de licitações sobre a habilitação? São esses 4? São alguns novos? São completamente diferentes? É isso. Pegou? Vamos lá. Segue. Letra C. Então, a letra B ficou gabarito. Letra C, vamos colocar certidão negativa do Distrito Federal do Brasil, certidão de falência. Não, não é também. Qualificação técnica e proposta financeira. Não tem esse negócio de proposta financeira. Qualificação técnica, sim. Proposta financeira, não. Regularidade fiscal, sim. Mas aqui está errado ainda. Vão pegando a técnica de como aproveitar e muito bem aproveitar as questões da legislação anterior para direcionar o seu estudo e a sua pesquisa dentro da nova legislação, artigo por artigo. E aí você abre no computador e vai dando um Ctrl L. Você vai localizando os artigos. Beleza. Eu até sugiro que antes de fazer esse processo, você pode, por curiosidade, fazer uma leitura panorâmica da lei. Sabe aquela leitura meio dinâmica, né? Vai dando uma leitura para você ter uma noção geral, né? De o que mudou, o que não mudou, e depois começa para a parte do raio-x. Questão 129. Olha, esta temática da 129 é obrigatório você pesquisar na nova lei. Eu corto um dedo se essa temática, que são as modalidades, se essa temática aqui da 8666 não vai ser cobrada em relação à nova lei. É certeza, absoluta. Então, o que você tem que fazer? Como são as modalidades da 8666? Como ficaram as modalidades na nova lei de licitações? Ponto. Coloca no seu resumo. Professor, eu preciso rasgar meu resumo completamente? Não, vai fazendo um novo resumo, aproveitando algumas coisas que vão ser idênticas do resumo anterior e vai completando. O estudo ele tem que ser linear progressivo, mesmo quando há uma ruptura de lei nova. Mesmo quando há uma ruptura de lei nova. Bacana? Você pega o exemplo do Código de Processo Civil. Ele eliminou algumas formas de intervenção de terceiro no processo, mas a denunciação à lide continua com o mesmo conceito doutrinário. O chamamento ao processo continua com o mesmo conceito doutrinário. Ah, professor, mas agora entrou o amicus curiae, entrou agora como intervenção de terceira a desconsideração da personalidade jurídica. Aí você acrescenta os novos. Mas o que você já tinha aprendido dos antigos, a denunciação à lide ainda existe. Chamamento ao processo ainda é a mesma definição teórica e conceitual. Ó, você aproveita. O estudo mesmo, eu estou falando de ruptura, ou seja, revogou um código inteiro, revogou uma lei inteira e veio uma nova. Sempre vem algumas partes que ainda são idênticas à legislação antiga. Pega essa visão. Muito bem, 129, letra A. Agora vamos para o enunciado primeiramente, diz assim: considerando a legislação que define as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta. Tomada de preço. Pergunta que você vai anotar aí. Anota aí, que eu vou lhe ensinar aqui como se estivesse no prezinho. Eu sei que você já está craque no raio-x da questão. Anota assim. Existe tomada de preço na nova lei? Existe a modalidade de tomada de preço na nova lei? Quais são as características da tomada de preço na nova lei? Pronto. 2 perguntinhas. Vai lá e pesquisa na nova lei. Simples, matou. Eu garanto 100% de você gabaritar uma questão sobre esse assunto à luz da nova legislação.
Tomada de preço é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Falou trabalho técnico, científico ou artístico, é concurso. Na atual lei, na 8666, é o artigo 22. Estou falando para você ler o artigo 22 da lei 8666/93. Vamos ver na nova lei, depois de consagrado o texto, né, dos vetos que houverem e tal, que houver, a gente vê qual é o artigo lá. Mas a temática vai estar lá, tá? Porque eu leio e sei que está lá. Beleza. Letra B. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em no mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local adequado cópia do instrumento convocatório. Não, aqui está falando da convite. Aqui seria convite. Está errado. Mais uma vez, leitura do artigo 22. Bom, tomada de preços. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Esta é a definição legal, lá no artigo 22, parágrafo 3º, parágrafo 2º, na verdade, né, da 8666, artigo 22, parágrafo 2º. Na nova lei, a definição é a mesma? Primeiro, continua existindo tomada de preço? Quando é que se aplica? Para que valores? Para que limites? É isso. Vai pegar o seu material de resumo, colocar tomada de preço, vai ler a lei e vai pontuar as características da tomada de preço. Algumas serão as mesmas, outras vão se modificar. Você grifa que as que são novidade. Pronto. Letra D. Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados que atender a todas as condições. Não, aqui ele falou convite e definiu como se fosse tomada de preço. Está errado. E o convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, falou fase de habilitação preliminar, aqui era para ser o quê? Concorrência. Falou que vai haver fase de habilitação preliminar, não tenha dúvida. Bacana? Travou. Bugou de vez, travou de vez. Olha lá, voltou? É isso aí. Galera, é o seguinte. A internet não está ajudando. Fazer a coisa meia boca não é do nosso feitio, nem do seu, nem do meu. Vamos dar essa semana por encerrado, vamos voltar aí. Para a semana que vem, se Deus quiser, a internet 100%, eu estou brigando no telefone lá com a operadora o tempo todo. E aí a gente volta na semana que vem, continuando aí da onde a gente parou, tá bom? Obrigado pela insistência, paciência de vocês com essa internet sofrível, mas é o que dá. Voltou tal, mas não tá legal, não tá bacana. Vamos encerrar por aqui. A gente fez umas poucas questões hoje. Eu já vou ficando meio indignado, porque se a qualidade não tá bacana, então, assim, é bom entregar uma coisa bem feita, né? Vamos falar assim. Então, muito obrigado, boa noite. E aí, vamos esperar a nova lei. Coloca aí nos comentários se você tá ansioso para dar aquela leitura, aquela sentar, sabe, final de semana inteiro, dando aquela leitura de todos os artigos da nova lei 8666, da nova lei de licitações, 8666, nova lei de licitações. Muito obrigado pela sua participação. Peço desculpas aí pela internet não ter colaborado conosco hoje. Na próxima semana, a partir de segunda-feira, a gente retoma, né, o nosso raio-x da questão challenge. Um abraço. Tchau, tchau.